Olá, família abençoada, estamos aqui mais uma vez com vocês no nosso podcast Fala Família. Estamos aqui juntos, eu quero compartilhar com vocês hoje. Talvez a gente vai precisar aí de mais algumas outras sextas-feiras para compartilharmos sobre esse tema. É algo muito polêmico, né, sobre os mercenários da fé. Vivemos dias muito difíceis no meio evangélico, né, onde temos muitos escândalos e hoje, por causa da rede social, tudo se propaga de uma forma muito grande, né? As dimensões são bem maiores do que antigamente, então hoje as dimensões dos escândalos são de ordem mundial pela rede social. E eu quero falar sobre esse tema porque vivemos realmente dias difíceis no meio da igreja do Senhor, os mercenários da fé. O que é um mercenário? Mercenário é aquele que quer tirar proveito e lucro explorando a fé das pessoas. De alguma forma, ele vai explorar isso, né? O pastor mercenário, ele só quer aproveitar mesmo da lã do rebanho. Ele não quer tratar o rebanho, não quer cuidar do rebanho, ele não quer se doar pelo rebanho, ele quer, na verdade, tirar a lã do rebanho, ou seja, tirar proveito da igreja de alguma forma, e para fazer isso, ele se veste como, né, pastor, como mestre. Tem alguns hoje que se vestem como verdadeiros coach, né? Tem outros que se vestem de cantores, de adoradores, né? Com a aparência maravilhosa, mas com um coração voltado para si mesmo e não para o próximo, né? E o apóstolo Paulo já alertava acerca disso. O apóstolo Paulo fala assim: porque tais são falsos apóstolos, obreiros enganosos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é admirar, diz o apóstolo Paulo, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então, é muito sério o que nós estamos vivendo. De acordo com a Bíblia, um mercenário é alguém que não tem um compromisso genuíno com os princípios, com os valores de Deus, com o próprio Deus, com o serviço ao próximo. Em várias passagens da Bíblia, a Bíblia condena a atitude mercenária e destaca a importância de uma ação com amor, com generosidade, com desinteresse, né? Filipenses 3,17 é outro texto também, porque muito há dos quais por muitas vezes vos disse, e agora digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre e cuja a glória é para a confusão deles que só pensam nas coisas terrenas. Então, meus irmãos, preste bem atenção. Pessoas que só visam coisas terrenas, né? Que líderes, pastores, cantores, pregadores, que só visam coisas terrenas, que só visam a sua, o seu próprio ventre, né? Saciar somente a si mesmo. Então, a coisa é muito terrível que a gente tem vivido no meio gospel, no meio evangélico, no meio da igreja. Na verdade, a maioria dos que se autoproclamam ministros do Altíssimo não passam de oportunistas, de materialistas, que procuram estabelecer o reino de Deus aqui na terra de uma forma completamente revestida de uma
sede e de uma fome pela riqueza, pelo egoísmo, por se saciar, né, da vaidade e do dinheiro, né? E sendo assim, eles acabam se tornando inimigos da cruz, anulando a cruz com a finalidade de uma teologia da prosperidade, né? Colocando o show da fé, fazendo do evangelho um verdadeiro balcão de negócios e transformando poucas pessoas muito ricas, muito ricas. Quando o pastor ou qualquer líder, querido, se utiliza ou usa a igreja visando o seu próprio crescimento, né? Enxergando sempre, nós vemos aí sempre a exploração da fé. Quando um pastor, quando um líder, quando um cantor que diz que é um adorador, né? Utiliza o rebanho, a igreja, o reino de Deus, só para o seu próprio crescimento, né? A sua vaidade, a sua riqueza. Isso é, na verdade, uma pessoa que está explorando a fé pura das pessoas que estão na igreja. Hoje em dia, pastores, igrejas, cantores, né, bandas estão explorando a fé das pessoas para o seu enriquecimento próprio. A gente ouve tantas notícias, né, e a gente percebe que algumas notícias realmente não têm fundamento, mas outras notícias têm fundamento, têm verdade, sabe? De pessoas que estão se valendo do meio gospel, do meio evangélico, isso utilizando a igreja do Senhor para se enriquecerem, né? Há até disputa de quem é mais rico, quem tem mais casa, então é uma coisa absurda que nós temos visto nos dias de hoje. É claro que você vai dizer, pastor, mas a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, do trabalhador do seu salário. A Bíblia até diz, meu irmão, que o líder deve receber dupla honra por habilitar pessoas para desenvolverem seus dons e talentos. Eu concordo com isso. Eles devem ser generosamente reconhecidos pelo trabalho que eles fazem, pela dedicação que eles têm em ajudar pessoas, em capacitar pessoas. Mas daí você se valer desse dom que Deus lhe deu para poder você explorar de uma forma tão assintosa, né, as pessoas, isso não é bíblico. Isso não tem fundamentação na palavra de Deus, né? Isso tudo significa que as pessoas elas estão olhando somente para si. Eu sei que o conceito de mercenário é um conceito assim muito genérico, né? Mas com pouca sabedoria, mesmo com pouca sabedoria, a gente consegue identificar essas pessoas no nosso meio. Muita coisa fica por trás dos panos, das cortinas. Muita coisa, a igreja como um todo, ela não sabe o que acontece por trás das cortinas. Não sabe, né? E eu aqui para o meu rebanho, eu falo abertamente, deixo-os sempre cientes com relação às explorações, né? Cantores que se autodenominam aí, que se explodem, né? Tem cantor que a gente já trouxe aqui, irmão, adorador, que já trouxe aqui na igreja, no início, né? No começo, e que hoje nós não temos condições de trazer nunca, mesmo fazendo contato, né? Muito,
muito ruim, porque os valores são exorbitantes, né? Infelizmente existem igrejas que são grandes e que elas alimentam esse meio gospel de riquezas, né? de vaidades, de exploração. Infelizmente, isso acontece. E eles estão nos púlpitos das igrejas, nas conferências, nos congressos, né? Muitas vezes pregando e muitas vezes cantando e falando, ministrando como se aquilo que eles estão ministrando fosse a vida que eles estão vivendo. E esse é um grande perigo, né? Mas a gente consegue perceber. Pouquinho de sabedoria você consegue, né, identificar essas pessoas, tá? Então, queremos atrair as pessoas com grandes atrações, envolvendo muito dinheiro, e acaba se tornando um balcão de negócios. E isso é muito perigoso. Eu creio que nós estamos chegando num momento em que as igrejas devem se unir contra esse tipo de mercenários da fé. A igreja mesmo, pastores, líderes, homens e mulheres de Deus devem se unir, não convidando, não, dando espaço, enfim, mas nós queremos ali fazer um negócio. Vamos chamar fulano de tal, por quê? Porque se chamar fulano de tal, as pessoas vêm. Que pessoas que vêm, gente? Se não os crentes. Nós estamos muitas vezes alimentando esses crentes com esses ídolos. A atração, tê-los num evento, eles vêm em razão daquilo ali, daquelas pessoas. Eles não vêm em razão do propósito, eles vêm em razão das pessoas. E muitas vezes não está nem equacionado a figura do pastor, mas a figura de um cantor renomado, de uma banda renomada, né, que explodiu aí. Então, quando a gente olha por esse prisma, a gente vê que nós, pastores, muitas vezes estamos também alimentando as nossas ovelhas com esse tipo de idolatria, que para mim isso é idolatria. Porque a motivação não é o propósito daquilo que está sendo feito, mas a motivação para o coração, para atrair as pessoas àquele evento, são exatamente os convidados, que normalmente não é um pregador, é uma banda, é um cantor, é uma cantora. Raramente são os pregadores, né? E quando se tem o pregador, que se traga o pregador, né, mas um valor, muitas vezes, aqui nós não fazemos isso, nós não convidamos. Se algum pastor colocar preço para vir, ele não participa de nenhum evento que nós, como igreja, promovemos. Nós não somos uma igreja hoje grande, com 3.000, 4.000, 5.000 pessoas, que é a agenda que esse pessoal aí prefere, né? Ou tem condições até de levar uma igreja com 5.000 pessoas, com 3.000 pessoas, levar um cantor, levar uma banda, pagar aquilo, né? Pode até levar, está alimentando essas pessoas, a riqueza dessas pessoas. Eu reconheço, querido, que a gente deve sim, né, honrar essas pessoas, passagens, né, uma estadia honrosa num hotel legal, né, a estadia, comida, alimentação, né, o acolhimento a essas pessoas, uma oferta que honre a vida dessas pessoas, né, com certeza. Mas nós temos aí, queridos, que mostrar para essas pessoas que elas têm que se equivaler para as coisas, né?
o que é 20 mil para uma igreja de 5 mil membros, não é a mesma coisa para uma igreja de 1.000 membros, não é? De 500 membros. Coitada, aquelazinha que tem 200, 300 pessoas, esquece. Não é? Tem igreja aí, coitada, que faz cantina, que vende isso, vende aquilo, faz aquilo tudo para trazer uma atração dessa na igreja. Nós vivemos dias realmente muito difíceis com relação aos mercenários da fé. Muitas vezes nós estamos contribuindo para que esses mercenários continuem aí, né? Então, eu me lembro, né, do Fernandinho. Nós já trouxemos o Fernandinho aqui à nossa igreja, lá no começo, trouxemos, ele e a esposa ficaram no hotel, a banda que ele trouxe ficou na casa dos irmãos, lá no começo. As pessoas, elas esquecem dos pequenos começos, gente. Esquecem, elas não valorizam aquilo ali. Não valorizam os pequenos começos. Porque, para quem está me ouvindo e vai ouvir, né, quando era pequeno, dependia dessas igrejas pequenas. Dependia, vinha, não colocava nenhuma exigência e tal, nada disso. Não é? Então, olha como que a coisa anda. Muitos esqueceram que foram as pequenas igrejas que os abençoaram, que conseguiram uma agenda, não é? Mesmo sem um valor, era um valor que podia. Então, nós temos que ter muito cuidado. Hoje, milhares de crentes estão idolatrando cantores, até igrejas e pastores, idolatrando, não é? Brigando por causa dessas coisas. E isso é um escândalo. Eu me lembro que, na nossa época, lá atrás um pouco, as igrejas se reuniam, se uniam para, de repente, encher um estádio. Isso nos faz lembrar da época do pastor, né, saudoso Billy Graham, que enchia os estádios, né, e que não tinha cobrança nenhuma para estar lá. Hoje a gente já percebe outro quadro, né? É a primeira vez que se enche e tal. Não é a primeira vez, não. Nós já tivemos estádios cheios no Brasil, né, para evangelização, o povo de Deus reunido, né, para cantar, para louvar e ali evangelizar, milhares de pessoas sendo salvas, né, e sem cobrança, sem ter aquela cobrança. Hoje é um absurdo. Hoje você vê aí cobranças, né? Olha, quem está mais longe vai pagar 200, quem está mais no meio vai pagar 300, quem está mais perto vai pagar 1.000. Então, é uma coisa absurda, gente. É uma verdadeira assim, discriminação dentro da própria igreja em si, porque os que têm mais condições podem pagar e ficarem lá na frente, né? Os que têm menos condições ficam lá atrás, coitados. Então, olha só o que isso gera na igreja hoje, meu irmão. O sangue de Jesus tem poder. Eu posso... esse é o meu entendimento. Eu posso estar equivocado, né, em alguma consideração que eu estou fazendo aqui. Posso estar errado em alguma coisa que eu estou... Eu não vejo eu errando. Não. Posso estar, segundo a ótica de quem ouve o que eu estou dizendo. Mas é uma realidade que nós estamos vivendo. Ninguém pode dizer que não é. Ninguém pode dizer que não é. Então as pessoas ficam assim, né, ficam assim, abismadas, como se aquilo ali, né, vai para um treinamento hoje, vamos fazer um treinamento. Eu não vou falar nomes aqui, irmão, porque não é objetivo. Né? Então se cobra um valor exorbitante por aquilo ali. Né? Sinceramente, irmãos, o investimento tem que ser proporcional, nunca pode ser além. Tem que olhar as pessoas. Né? Então, eu considero que, na verdade,
quando você tem um talento, né? Ou melhor, tudo que se faz na igreja tem que ter uma finalidade filantrópica, missiológica e também uma finalidade de expansão estrutural e de sociabilidade na igreja. Tem que ter. Então, todo evento ele tem que ser voltado para essa finalidade filantrópica, missiológica, estrutural e social. Social no sentido da comunhão ali. Quando isso não acontece, porque alguém pode pensar assim, mas pastor Marco Aurélio tem a lanchonete, tem livraria dentro da igreja, das igrejas, tem outras coisas, né, que desenvolve dentro da igreja, mas tudo aquilo ali que tem ali, ele tem um objetivo filantrópico. O resultado não é para a figura do pastor, não é para a figura de uma pessoa, o resultado é para a igreja como um todo. Como um todo. Vai beneficiar toda a igreja. A igreja não visa lucro. Não tem isso, não existe isso. Tá? Para que ela possa tornar alguém, né, muito rico. Meus irmãos, em nome de Jesus, quando você vê um talento, seja na área musical, artística, ou outra que seja desenvolvida e que cresce naquele talento, que desenvolve naquele talento, isso deve ser para quê? Para o crescimento do reino de Deus. Por quê? Porque uma vez que aquele talento é desenvolvido dentro do reino de Deus e absorvido pelo reino de Deus, a finalidade tem que ser a igreja do Senhor, o crescimento do reino de Deus. Tá? Então o cara começa hoje, desenvolve o talento dele, aí começa a absorver, e aí ele começa a cobrar um valor exorbitante da igreja do Senhor. Né? Então eu considero, sim, tem que ser reconhecido, claro que tem que ser reconhecido, né? Mas você percebe, um cantor hoje, o que ele ganha, quanto que ele ganha lá com a empresa que patrocinou, o quanto que ele ganha no Spotify, o quanto que ele ganha em cada visualização, enfim, eles já ganham indiretamente. Irmãos, olha, por músicas tocadas, músicas gravadas, enfim. Então, você vê que, e vem para a igreja, irmão, ou faz um evento, uma conferência em outro lugar, e que a gente percebe os valores astronômicos, que só tem acesso àquilo ali quem está no padrão mais elevado. Quem não está no padrão elevado não tem acesso. Não tem acesso. E essa é a realidade, né? A pessoa pode dizer que há eventos e igrejas, por exemplo, tem aquela situação, né, pastor, mas a pessoa vai numa igreja, é convidada, chega lá, a igreja não reconhece, não abençoa, né, não faz... Irmão, não volta mais lá, é simples. Né? Mas a gente tem que correr risco, nós estamos no reino para isso, nós estamos na obra para isso. Tá? Nosso Deus da glória do céu. Quantas vezes eu fui em muitas igrejas, já andei esse Brasilzão de Deus, pregando em muitos congressos. Gente, tinha algumas igrejas que eu já fui que não recebi nada, nem dinheiro da gasolina. Para você ter uma ideia. Outras pagavam a passagem de avião, a estadia, e amém, quando se tinha uma oferta, nunca era proporcional ao esforço, à dedicação, mas nós não estamos aqui para nos enriquecer. Nós temos ministério, gente. Você está abençoando. Né? O mínimo eu entendo que tem que ter. Agora, se não tem o mínimo, não volta mais lá, é simples. Não vai mais lá. Né?
mas tem que correr esses riscos. E Deus não está falando para você ir, ou Deus não está falando para você ir? Deus está falando para você ir? Então tem que ter, né? Ah, pastor, mas quando a gente cobra o ingresso, irmão, as igrejas que cobram ingresso para alguma conferência, alguma realização de alguma coisa, é para cobrir o custo. A igreja não cobra para poder ter lucro, a não ser que ela, antecipadamente, ela fale para a igreja. Irmão, não vamos fazer isso com essa finalidade. É para comprar aquilo ali, ou é para reestruturar isso, ou é para mandar essa oferta para missões, né? Se vai trazer uma banda, fale isso para essa banda, fale isso para esse cantor. Olha, a motivação do ingresso é para ir com essa finalidade, isso aqui. O irmão tem como nos abençoar também. Então tem que ter esse espírito, gente. Isso acabou no meio da igreja. É só dinheiro, as pessoas querem cobrar, sabe? E é muito dinheiro. Nós convidamos recentemente uma cantora para vir aqui na nossa 25 mil reais uma noite. Só a oferta. 25 mil reais. A outra para pregar, 25 mil reais. Gente, vai para o inferno. Não tem como você falar outra coisa, não. Com pessoas que não têm o senso. Elas querem ficar ricas de um dia para o outro. Sabe? E mesmo que eu tivesse condições de pagar, eu não traria. Não traria. Porque estaria alimentando esse tipo de gente que explora a fé das igrejas, e a igreja e o pastor da igreja por via, ele acaba explorando os irmãos para poder ter aquilo ali na igreja dele. Tá? Então, hoje tem sido muito difícil, são os mercenários da fé. Temos aí os líderes, aí, os pastores coach, que cobram uma fortuna promovendo eventos que tem como público maior os crentes. E que são o bambambam da rede social aí, gente. Que ganham fortunas. Né? Eu acho que eles não estão edificando o corpo de Cristo, de maneira alguma. Então nós temos que ter hoje muito bom senso, muita realidade com relação a isso, que Deus possa levantar um movimento no Brasil para a gente acabar com esse tipo de exploração, né, de enganação, tá? De colocar, né, nós vamos fazer esse evento aqui, é o maior evento no Brasil, é o maior evento do estado, é a primeira vez, mas quando você vai ver, você tem uma exploração de dinheiro ali, violenta, para poder fazer aquilo ali. E olha, e qual é o propósito? Não é salvação de almas. Não é salvação de almas. Então, meus queridos, né, igrejas aí que têm muito recurso, que poderiam fazer isso num valor bem irrisório, para que todos pudessem levar e fazer as coisas, né, levar as pessoas, vamos ganhar almas e tal, mas não fazem isso. Hoje são verdadeiros shows, né? Mas eles se acham o dom da razão, eles se acham os bambambam da vida, né? Os caras que explodiram e etc. Né? E que quando a gente olha a história, não é bem essa. Não é bem essa. Muito cuidado com os falsos mestres, com os falsos pastores, tá? Com essa ambiência religiosa, gospel, né? Com essa ilusão
de crescimento. Então eu quero concluir aqui, eu acho que hoje foi muito tempo, né, no nosso bate-papo, mas eu precisava compartilhar com vocês esse tema, talvez na próximo encontro nosso, no nosso podcast aqui, eu continue falando uma segunda parte sobre os mercenários da fé, né, à luz da Bíblia, como que Deus rejeita esse tipo de gente, esse tipo de homem, de pessoas que, na verdade, eles estão preocupados com as ovelhas. Eles são lobos, irmãos, lobos. Não estão preocupados com a igreja do Senhor, não estão preocupados com o reino, eles estão preocupados em se manterem, né, e terem a sua riqueza, manter o seu status, crescerem no seu status, terem os seus grupinhos fechados, né, nessa realidade. Muito cuidado com aquilo que você vê, aquilo que você está vendo aí na rede social, né, pessoas que você segue. Muito cuidado, querido. Você pode estar se aliançando com coisas e pessoas que vão, na verdade, desvirtuar você da fé, distorcer você, desviar você do propósito de Deus. Em nome de Jesus. Eu falo isso tudo aqui com muito carinho, com muito amor a todos vocês, né, com o objetivo de tentar despertar e alertar as pessoas para aquilo que nós estamos vivendo hoje, em nome de Jesus. Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro, em nome de Jesus.